Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, ok? Hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade ao módulo 9 de língua portuguesa e hoje nós vamos realizar as páginas 13, 14, 15 e 20, tá? Mas antes da professora iniciar essas páginas, a gente vai fazer a correção dos exercícios de ontem, tá? Então, ontem nós estávamos conversando sobre a lenda do Guaraná e daí tinha vários exercícios para vocês fazerem referente à lenda. Então, lá na página 10, a gente vai começar a nossa correção. Vamos lá? Exercício número 1. Quase todos na aldeia ficaram felizes com o nascimento do menino, menos o deus Jurupari. Por que isso aconteceu? Então, lá no texto fala que isso aconteceu porque ele sentia inveja do menino, ok? O número 2, a gente já conversou no vídeo de ontem e também era só oral, não tinha que escrever, então a professora vai pular, ok? Número 3, observe os frutos a seguir. De acordo com o texto, qual deles é o Guaraná? Marque com um X a resposta correta. Então, aí vocês deveriam ter marcado essa imagem aqui. Essa é a imagem do Guaraná, ok? Letra B. Por que você escolheu essa foto? O Guaraná, ele se assemelha ao olho humano. E dessas imagens que tem aqui, é a que mais aparenta ser um olho, ok? Lá na página 11 agora. Número 4. De acordo com a lenda, como a mãe do menino descobriu o que deveria fazer depois que ele morreu? Então, se você voltar lá na lenda, né? Se você voltou na lenda, tem um trecho que vai explicar essa pergunta. Quando os trovões ecoaram e fortes relâmpagos caíram sobre a aldeia, a mãe do índiozinho entendeu que esses sinais eram uma mensagem de Tupã. Tudo bem? Se você escreveu com as suas palavras e tem o mesmo sentido, pode deixar que está correto. Exercício número 5. A gente tinha que assinalar verdadeiro ou falso nas frases, tá? A primeira frase, a professora já havia falado que é falsa, tá? Vamos para a segunda frase. O menino tinha um bom coração, verdadeira. Todos gostavam do menino, principalmente Jurupari, o deus da escuridão e do mal. Falso, ele não gostava do menino. Quando foi atacado, o menino estava na floresta. Verdadeiro. Os frutos que nasceram não eram saborosos. Falso, o texto fala que eram saborosos. Número 6. Numere na sequência correta os acontecimentos da história. Então, aí, para facilitar a correção de vocês, a professora fez esse papel, tá? Então, a sequência que vocês têm que colocar aí na apostila é essa sequência aqui. Então, se você ler essas frases na sequência numérica, né? 1, 2, 3, 4, 5, você vai verificar que a história tem sentido, começo, meio e fim, tudo bem? E daí, o último exercício que a gente vai corrigir está lá na página 12, exercício 7. Essa história sobre a origem do Guaraná parece baseada em fatos reais ou imaginários? Aí a resposta correta é imaginários. Justifique sua resposta. Então, por que é imaginários, né? Porque essa história se baseia em eventos sobrenaturais e fantasiosos, tá? Essa, pessoal, não é a única resposta correta. Você pode ter colocado, por exemplo, imaginários e ter criado uma resposta diferente da professora, mas que tenha o mesmo sentido, tá? Se tiver o mesmo sentido, tá correto, tudo bem? E assim a gente finaliza as correções da aula anterior e agora a gente vai dar continuidade na aula de hoje, tá bom? Qual é o tema da aula de hoje, professora? Acentuação de palavras oxítonas. E não lembro o que é oxítona, professora? Então vamos lá, vamos relembrar, tá? Pra gente relembrar oxítona, o que é oxítona, a gente precisa relembrar de sílaba tônica.
Lembra que a gente viu lá no caderno 1, sílaba tônica? Que é aquela sílaba que eu falo com mais intensidade na palavra, que eu falo com mais força, tá? Toda palavra tem uma sílaba tônica, mas às vezes ela tem acento e às vezes ela não tem acento, tudo bem? Daí a professora fez um resuminho aqui para vocês se recordarem, tá bom? A sílaba tônica, ela tem uma classificação. A classificação é oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílaba tônica, tá? Então, o que é a oxítona, professora? Oxítona é quando a última sílaba da minha palavra é a que eu falo com mais força. A professora deu o exemplo aqui, café, ok? Então, hoje a gente vai conversar só sobre oxítona, tá? A professora só fez esse resuminho para relembrar tudo para vocês. Paroxítona é quando a minha penúltima sílaba é a mais forte. E depois, proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, tá? E tem também aqui uma observação importante, tá? Que vocês vão precisar lembrar para fazer as atividades depois, que é sobre a monossílaba tônica. Então, para uma palavra ser oxítona, ela tem que ter 2 sílabas ou mais. Se ela tiver uma sílaba só, o exemplo de mão, pé, eu não falo que ela é uma oxítona, eu falo que ela é uma monossílaba tônica. Tudo bem, crianças? Então, vamos dar continuidade. Lá na página 13, então, abram aí na página 13. De olho na língua, acentuação de palavras oxítonas. Atividades. Número 1. Vamos conhecer um pouco mais as lendas indígenas? Leia o texto abaixo e depois faça o que se pede. Então, tem um texto bem pequenininho que vocês vão ler aí para estar realizando as atividades, tá? Letra A. Separe as sílabas das palavras destacadas no texto. Então, aí no texto tem 3 palavrinhas destacadas: sobrenatural, doutrinar e igarapés. O que você vai fazer na letra A? Você só vai separar ela em sílabas, tá bom? Nos espaços que tem aí. Letra B. Pela posição da sílaba tônica dessas palavras, é possível dizer que elas são. Então, vamos lembrar só mais uma coisinha da sílaba tônica. Lembra que lá na classe a professora dava o exemplo que para você achar a sílaba tônica da palavra, você imaginava que aquela palavra era o nome do seu amigo e que o seu amigo estava muito longe de você e que você tinha que chamar aquele amigo. Automaticamente a gente pronuncia a sílaba tônica com mais intensidade, né? Então, vou dar um exemplo aí. A primeira palavrinha, sobrenatural. Então, chama essa palavrinha na sua cabeça. Sobrenatural. E daí você consegue achar a sílaba tônica, tudo bem? Daí, diante disso, tem 3 opções aí. Você vai ler as 3 opções e vai assinalar a opção que você acha que é correta, tudo bem? Façam e daí amanhã a gente faz as correções. Daí, vocês vão lá para a página 14 e a página 15. Mas antes de explicar os exercícios, a professora precisa explicar o que está na lousa, que é a regrinha da acentuação. Essa regrinha e essa explicação que a professora colocou aí na lousa também tem na apostila de vocês, que é essa daqui, tá? Então, aí vocês vão encontrar a mesma explicação e com alguns exemplos também. Então, vamos lá, a professora agora vai ler essa parte aqui para vocês, tudo bem? Palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, recebem acento gráfico quando elas são terminadas em. E daí tem, ó, a ou as, e ou es. Esse S significa quando a palavrinha está no plural, tá? É isso que significa. O ou os. E daí a apostila traz alguns exemplos para vocês. Parar,
café, avô, vocês e após. Tudo bem? Quando as palavrinhas são terminadas em el ou els, oi ou ois, ei ou eis. Percebam que a professora falou com o som aberto, tá? Por quê? A professora já vai explicar. Então, olha as palavrinhas que tem aí no exemplo. Ilhéu, chapéus, destrói, anéis, carrosséis. Todas essas palavrinhas têm o som aberto, tá? Quando essas palavrinhas têm o som aberto, elas vão ter acento. Só que quando ela não tem esse som aberto, ela não vai ter acento. Eu vou dar um exemplo para simplificar para vocês. Quando tem a palavrinha museu, museu termina com eu, mas eu não tenho o som aberto, eu tenho o som fechado. Então a palavrinha museu não tem acento, tá? Então é por isso que vocês recordem dessa regrinha, somente o som aberto que vai ter o acento. Outro exemplo, boi. Boi termina com oi, só que ele não tem o som aberto, então ele não vai ter acento, tá? E mais um exemplo, a palavra achei também termina com ei, só que não tem o som aberto, então a palavra achei não tem acento, tudo bem? E para finalizar a regrinha, as palavras terminadas em e quando tem o S, ela vira ens, né? Eu tiro a letra M de mãe e coloco a letra N de navio, tudo bem? Então, quando eu tiver essas duas terminações, a palavrinha, se for oxítona, também vai receber acento. Belém e parabéns, tá? Então, crianças, diante dessas regrinhas, vocês vão daí realizar as atividades da página 14 e da página 15, que a professora vai explicar agora. Número 2 da página 14, tá? A professora vai começar aqui a explicar. Observe as palavras no quadro e complete a tabela abaixo, separando-as de acordo com sua terminação. Então, aí tem várias palavrinhas, tá? E aí tem 3 colunas. A primeira, você vai colocar palavras terminadas em a, as, e, es, o, os. Depois, segunda coluna, vai ver as terminações, as palavrinhas terminadas com essas letrinhas que vocês vão colocar aí, tá? Então, vou dar um exemplo, ó. A primeira palavra que tem aí no exercício é vatapá. Vatapá termina com A, então a gente vai estar colocando ela aqui, na primeira coluninha, tá? Em seguida, eu tenho a palavra tonéis, então eu vou verificar o finalzinho, como é as letrinhas finais de tonéis, desculpa pessoal, e vai colocar aqui na segunda coluninha, tá? Então vocês vão fazer isso com todas as palavrinhas. Exercício número 3. Analise as palavras que você classificou na atividade 2 e responda: o que todas elas têm em comum? Então, o que será que todas essas palavrinhas têm em comum? Será que elas são acentuadas? Será que elas não são acentuadas? É mais ou menos nesse sentido que vocês vão pensar, tá bom? Será que elas são oxítonas? Será que todas elas são paroxítonas? É nesse sentido também que você vai pensar nessa perguntinha, tá bom? Página 15. Acentue as palavras oxítonas abaixo quando necessário. Para isso, observe as regras de acentuação. Então, tem 4 palavrinhas aí, vocês vão observar as regrinhas de acentuação e vai colocar acento somente na palavra que precisa. Número 5. Por que a palavra destacada no trecho abaixo é acentuada? Então, tem um trecho aí, tem uma palavrinha destacada, que é a palavrinha heróis. Por que será que essa palavrinha é acentuada?
Se você voltar na regrinha, você vai descobrir por que ela é acentuada. Daí você escreve aí, tudo bem? Daí, pessoal, finalizando a página 15, vocês vão pular lá para a página 20. Porque na página 20 tem alguns outros exercícios referente à acentuação das oxítonas, tá bom? Então vamos lá, página 20, a professora vai ler com vocês. Número 1, acentue corretamente as palavras abaixo e depois complete as sentenças. Letra A, então aí eu tenho a palavra café, dominó, maracujá, avô e avó. Todas elas têm acento e você vai ter que colocar aí no lugar correto. Daí embaixo, você vai tentar responder essa lacuna, as lacunas que tem aí na frase. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em... Então, você vai ter que ver essas palavrinhas que tem aí na letra A, elas são terminadas em qual letra? Daí você vai estar preenchendo as lacunas, tá bom? Na letra B é a mesma coisa. Faz a acentuação das palavras, todas são acentuadas e depois você preenche as lacunas, ok? Número 2. Relembre as regras de acentuação das palavras oxítonas e contorne de verde a palavra intrusa de cada item, tá? Letra A, céu, chapéu, ilhéus, troféus. Troféus. Você vai ver aí qual é a palavrinha intrusa e vai circular. Se você tá com dúvida, circula de lápis grafite. Daí amanhã, a hora que a gente fizer a correção, se você ver que tá certinho, você circula de verde, tá? Letra B, armazém, álbum, neném e também. Mesma coisa. Número 3. Pesquise em revistas e jornais palavras oxítonas que sejam acentuadas de acordo com as regras do quadro a seguir. Depois, recorte-as e colhe-as na coluna correspondente. Então, aí a professora vai pedir para vocês pesquisarem de 3 a 5 palavrinhas cada coluninha, tá? Vocês podem estar pesquisando em revista velha, jornal, mas se não tiver, não tem problema. Pode escrever mesmo com lápis grafite o que você pesquisou, tá bom? Então, aí você vai pesquisar algumas palavrinhas terminadas em el ou els, tá? Terminadas em oi ou ois e terminadas em ei ou eis. Tudo bem, crianças? Então, prestem bastante atenção na regrinha, tá? A regrinha tem aí, a explicação da professora tem aí na apostila de vocês, que daí vocês vão conseguir realizar a atividade. Tudo bem? Até a aula de amanhã. Até mais!